salve, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo aqui que acompanha o nosso Grave Podcast, o seu podcast de artes integradas. Estamos na nossa terceira temporada desse podcast que convida, né, personalidades, artistas, técnicos, das artes e cultura em geral, para trocar um papo, né, ali nada superficial sobre as suas áreas, as suas atuações. Hoje, nós convidamos nada mais, nada menos que Neilton Carvalho. Ele é multiartista do Alto José do Pinho, domina diversas linguagens, né? Artista visual, design gráfico, produtor musical, um dos fundadores da Alto Volts, músico da banda Devotos desde 1989, também acompanha, né, Lirinha em sua carreira solo. Como artista visual, já realizou 3 exposições individuais. E a mais recente, de 2018, foi a comemoração à banda Devotos de 30 anos de caminhada. A exposição foi lá no Museu de Artes Modernas Aloysio Magalhães. Neilton também é autor de várias capas, CDs, DVD e vinil. Bom, Neilton, muito obrigada por ter aceitado aqui trocar uma ideia com a gente. Fico muito feliz. E para começar aqui, né, eu queria pedir para você se apresentar, né, falar um pouco sobre você, e sobre essa tua caminhada aí, né? Com apenas 16 anos, você começou na banda Devotos e exercendo várias funções, tanto músico como artista visual. Conta para nosso público como foi iniciar essa jornada e é isso, para não me alongar. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre bom estar trocando ideia, e dar um salve para todos que estão assistindo. Então, eu costumo dizer que a gente começou, todo mundo começou basicamente na mesma idade, apesar de eu conhecer Canibal desde os 5 anos de idade. A minha carreira como artista, ele realmente se mistura com música e artes visuais e um monte de outras coisas. Eu não sei separar uma coisa da outra, sabe? E isso eu sempre digo que é coisa que veio de criança, e eu costumo dizer que eu não cresci, eu continuo criança, fazendo de hoje, das minhas brincadeiras de criança, uma profissão, né? Um trabalho que era brincar com música, brincar com tinta, brincar com eletrônica, sabe? E eu pretendo ficar pensando assim até partir dessa terra, que eu prefiro também focando em fazer as pessoas se emocionarem, né, com meus trabalhos, seja rindo, seja chorando, seja amando ou odiando, né, faz parte da vida. E a Devotos nasceu, quem formou a Devotos foi Canibal, né, em 88, e eu já o conhecia, como eu falei, e eu o reencontrei na adolescência, na escola que a gente estudava, chamada Carlos de Lima Cavalcante. Eu tinha estudado logo em uma outra escola com ele, no pré-escolar, né? Todo mundo muito, muito criança, 5 anos, 6 anos. E eu depois o reencontrei na adolescência, numa escola municipal chamada Carlos de Lima Cavalcante. Foi quando o paralelo a gente estava escutando música e muita coisa em comum, né? Que era o rock. Na época eu estava escutando mais o rock pesado, muito heavy metal, thrash metal, e Canibal estava escutando também isso, mas ele se encantou mais com punk e tal, com punk rock, e terminou tendo uma afinidade com punk rock em português, né, que era uma banda de São Paulo, né, principalmente o Inocente, Escola. E a banda que eu tocava, como todo mundo começou muito cedo, e a gente de um lugar, Rosa do Pinho, que é um lugar hoje muito conhecido, mas ainda hoje sofre com muitas faltas, né? Falta de saneamento básico, falta de segurança, falta de informações e tal. Por mais que a gente esteja numa fase muito
de muita informação fácil, você encontra muita coisa na internet, mas ainda assim comunidades sofrem um pouco ainda com esse tipo de situação, né? Um pouco uma falta do olhar do poder público. E a banda, quando surgiu nos anos 80, tinha como base, como fim, fazer ser uma banda, vamos dizer que fizesse crônicas escrevia crônicas sobre o dia a dia do que é viver numa comunidade de uma cidade como Recife, um estado como Pernambuco, né, em um país como o Brasil. E depois a gente viu que, como um poeta lá de Olinda escreveu num poema chamado Altos do Pinho, ele diz que o Alto do Pinho é uma síntese de outros altos, ou seja, o que acontece em os outros morros pelo país, em outras comunidades, o Alto do Pinho termina sendo acontece a mesma coisa, né? Muita coisa parecida, né? Em todos os subúrbios, não só do Brasil, acho que do mundo, sabe? E aí a Devoto tem essa missão, assim, de escrever, denunciar de um certo modo, ver um ponto de esperança, né? Olhando ao redor do bairro, a gente ajudou, de um certo modo, ao bairro, né? As pessoas do bairro, começar a enxergar e ter um resgate da sua autoestima, né? De entender de onde é e ter orgulho de onde é, sabe? Eu acho que isso aí a gente pode dizer que a gente conseguiu ajudar nisso. Com certeza, assim, uma das bandas célebres, né? Que a gente tem falado agora sobre esse processo de surgimento, criação, que é atemporal também, porque é uma banda que está presente ainda hoje em atividade. Fala um pouco também sobre essa questão do das temáticas e da ritmicidade, né? A gente viu que vocês surgiram no momento ali que para a música pernambucana foi de confluências, de bastante atividade que unia nessa questão do político, da estética, da denúncia, é, que vocês também estão atrelados, né, ao movimento Mangue Beat, e o punk rock é um movimento que traz aí as temáticas e se conecta com vários lugares do mundo, assim como o movimento hip hop, né? Que é um movimento que acontece em vários lugares e tem também essa estética e essa pauta de trazer a realidade dos seus lugares, do urbano, né? E nisso ainda com 16 anos. Conta um pouco para a gente como foi esse processo de vocês de começarem mesmo a trazer, né, a compor, a produzir, e perceber também essa necessidade. Então, a Devoto, os três, né, eu, Célio e Canibal, Canibal, quando montou a banda, ele tinha chamado Celo, que era baterista. Celo já era baterista de uma banda daqui, mais do rock pop, sabe? Que era também uma banda do subúrbio, também, Alza do Pinho e Mangabeira, que é um outro bairro colado com Alza do Pinho. E Celo não era um baterista de punk, né? Celo era um baterista de uma banda de pop rock. E aí ele chamou, e depois ele chamou um outro nosso amigo, Anselmo, para tocar guitarra. A princípio não era eu tocava em uma outra banda também. E depois de menos de um ano, quando eles fizeram o primeiro show, aí um pouco depois do primeiro show eu entrei. Então, quando você é jovem e você encontra música como punk rock na sua vida, abre é como se tivesse alguma coisa embaçando na sua vista e você começa a ver, de um certo modo, as coisas com outro olhar, né? Um olhar mais real, né? Porque, assim, desde sua época, assim, desde os anos 70, 80, a mídia, ela sempre mostra uma coisa bonitinha, né? Daquilo que, às vezes, não condiz com a verdade, né? E boa parte das vezes não condiz mesmo.
E aí, era nesse ato aí, nesse gap, nesse espaço aí, que muita gente se perdia, né? E quando a gente começou a ter acesso à informação através de fanzines, através de outros artistas que já daqui, como bandas chamadas Câmbio Negro, que é uma banda daqui, não o Câmbio Negro de hip hop de Brasília, mas tem um Câmbio Negro daqui, Câmbio Negro HC, que é anterior a Devoto, tem, acho que uns 3 anos mais velho que a Devoto. Está em inatividade, mas volta e meia ele volta, depois acaba, mas já foi uma banda que influenciou muito a Devoto. Uma outra banda chamada SS20, também mais uma banda punk daqui, que influenciou muito o Canibal a montar a banda, tanto que o baixista da época, Amaral era o Amaral era o vocalista. O baixista tinha influenciado Canibal, até sugeriu o nome da Devoto, né? Que é inspirado num livro, o título de um livro de José Luzeiro, que é também um escritor que fez o livro Pichote, que depois transformou em filme. E o nome do livro era Devoto do Ódio. E ele viu isso na antiga Livro 7, ali na rua 7 de Setembro, que tinha uma livraria que era, num certo modo, um point para muita gente que queria boa leitura. Naquela época, as pessoas liam muito. E ele viu esse livro e sugeriu a Canibal o nome, né? Devoto do Ódio. Até então, como qualquer adolescente, qualquer jovem que se encanta por música pesada, ele quer também chocar pelo visual, e o nome não era muito diferente, né? O nome Devoto do Ódio. Até então, até a gente descobrir que Lael, que é o baixista do SS que sugeriu o nome, ele não falou para a gente que era o nome do livro, ele só sugeriu o nome. Depois a gente descobriu que é o nome do livro. Depois que a gente foi ler o livro, depois de um ano, 2 anos, que a gente viu que o livro é, era um romance sobre um jornalista que veio cobrir a matança de alguns camponeses no interior da Paraíba. E, a princípio, como eu te falei, né, o nome ele era mais para chocar mesmo, né? O nome Devocional era bem impactante. Aí, ao passar do tempo, né, principalmente quando a gente lançou o primeiro disco, a gente viu que a gente lançou o disco depois de 9 anos de banda, né? Eu entrei em 89, um pouquinho depois, como falei, da formação da banda, que foi meados de 88. E aí passou um tempo, gravamos algumas demos e depois gravamos o disco, né? Em 97, a gente gravou o disco. 9 anos depois da banda formada. E a gente viu que era uma época que o Plant Ramp estava estourado com o discurso, né, sobre o uso da maconha, né, os benefícios do uso da maconha, a liberdade do uso da cannabis e tal. E isso criou um bochicho grande no país, e quando a Devotos estava começando a lançar e fazer turnê, a gente não conseguia entrar em alguns lugares. O nome chegou a atrapalhar de um certo modo, porque é como se para as pessoas, teoricamente, né, o Plant estaria fazendo apologia às drogas e a Devoto estaria fazendo apologia à violência. E já há um tempo, né, como eu falei, que o nome, a princípio, foi pensado de uma forma para chocar, Canibal já estava pensando, antes disso, de repensar o nome, né? E quando a gente lançou o segundo disco, aí já veio sem o nome do ódio, veio só Devoto. Muita gente até diz que depois que a gente botou o nome sem o do ódio, a gente ficou mais raivoso. E, mas tem uma coisa que a gente, Canibal fala muito, e que de fato é verdade, é fácil você trocar o nome, sabe? Você não pode mudar seu caráter, sabe? Acho que uma coisa que a gente manteve até hoje é exatamente isso, sabe? O quanto verdadeira é a banda, nos seus pensamentos, nas suas convicções.
sabe, no que a gente acredita. É, e isso a gente passa isso para o público, né? O nome só abreviou, a gente costuma dizer que o nome só abreviou para Devotos. Até alguns fãs até tinham preguiça de dizer Devotos do Ódio, chamavam já Devotos, né? Chegava e dizia, ó, quando tem show do Devotos, não dizia Devotos do Ódio. Juntou útil ao agradável, vamos dizer assim. Né? A gente conseguiu quebrar um pouco esse acesso aos lugares e levar o que era mais importante, que é a mensagem que a Devotos prega, né, das reivindicações, das denúncias que a gente fala nas letras, né? E tem uma coisa muito importante também que a gente aprendeu com o tempo, que o punk ele é atitude, sabe? Ele está entrelaçado com um pensamento de atitude. Não pode ser simplesmente uma troca de um nome, um visual, coisa assim, que vai denominar que você é punk ou não é, sabe? Que você comunga com um determinado estilo, ou você fala aquilo que condiz com a sua realidade. E tem um negócio, cara, que a gente começou a observar, que é o seguinte: a mesma pessoa, por exemplo, eu, Canibal e Celo, e na época via, né, essas dificuldades com transporte público, saneamento, segurança, não sei o quê, o vizinho também, nosso, sofria a mesma coisa, sabe? O, as pessoas que faziam parte do Afoxé Ilê de Egba também sofriam do mesmo problema. As pessoas do Maracatu sofriam os mesmos problemas, né? As pessoas de toda a comunidade sofriam o mesmo problema, sabe? Assim, é, as pessoas do Caboclinho, todas essas entidades são do Alto do Pinho. Ou seja, a gente tem uma banda punk que tinha amigos que faziam parte dessas entidades e a gente viu que não era para ser radical nesse sentido, porque todo mundo estava passando os mesmos problemas, né, as mesmas dificuldades e tal. Não era a posição de ser uma banda de rock, ser uma banda de punk, que a gente iria ignorar isso porque não era o mesmo estilo, sabe? Na verdade, todo mundo tem a mesma vivência, que a gente viu que era música, né? Músicas e posição social, né? Todas essas entidades, como também a Devoto, tinham o mesmo pensamento, né? De exatamente isso, de banda de comunidade falando da sua realidade. E a gente começou a ver, cara, que assim, nos anos 80 se falava muito do fim do mundo no contexto de guerra nuclear, da Terceira Guerra, não sei o quê. Hoje está muito vigente de novo, né, esse papo, infelizmente. Mas uma coisa que a gente fez questão também é de tentar, de um certo modo, fazer com que entrasse na cabeça das pessoas que dependem delas, depende de toda a humanidade, de todas as comunidades, de mudar o seu lugar, né? E a gente começou a ver que existe esperança se caso você unir forças. A gente começou a falar das crianças, a gente começou a falar, sabe, assim, de manifestações ao prol de uma coisa ao bem comum, né, para todo mundo, não só simplesmente uma coisa pesada por si só, sabe, uma coisa só para ser uma coisa agressiva, mas sim uma coisa que a gente acreditava, que era tentar, através da arte, através da cultura, da música, das artes visuais, colocar na cabeça de quem ouvia Devotos que existe uma forma de mudar isso, sabe? Não simplesmente só quebrar tudo sabe, assim, existem outras formas de bater de frente e não alisar ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é, dar uma certa esperança, né? Isso. E o ódio, ele se manifesta de várias formas, né? Não, e é algo que é inerente também. Então, achei muito interessante essa mudança aí. Me lembrei de Jorge Ben, que já foi Jorge Benjó, teve Uhum, isso, pois é. essa mudança também, que foi uma coisa só para dar uma diminuída ali. E Uhum, tu também falou sobre toda essa questão de como, né, a banda começou as suas atividades, da atuação de vocês, e também já falou que você
sempre foi artista visual e sempre foi músico. E aí isso já faz um link com a pergunta, a próxima pergunta, né? Que você falou que é um artista visual, sempre foi músico, sempre foi artista visual, e as tuas expressões sempre andou juntos. E aí, como guitarrista e como artista visual, como é que surgia essas referências que tu trouxe para as capas do álbum, que a gente vai falar já já, que inclusive quando vocês falam de devotos, traz muitas coisas assim, não só, como a gente falou, a questão de antes ser devotos do ódio, mas só a palavra devotos traz também outras questões, como religiosidade, fé, Uhum. e isso tu traz também nas tuas capas. A gente vê que traz a realidade, traz a família, traz também referências a santos. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho desse processo de criação. Como guitarrista, como né? Você trazer os arranjos para essas músicas já há tanto tempo, com vários álbuns, e também em relação às composições visuais que você traz para esses álbuns. Na música, né, como músico, a gente foi aprendendo ao passar do tempo, né? A própria caminhada da Devoto foi definindo o som dele. Como, não sei se eu falei, mas a gente, nenhum dos três sabiam tocar, né? A gente foi aprendendo compondo. A gente viu que era mais legal compor do que parar para tirar música de outros artistas e tal. E isso terminou ajudando a forjar, de um certo modo, o som que é Devoto. E a Devotos, cara, são três cabeças totalmente diferentes, né? Eu digo falando musicalmente, porque cada um tem seu trabalho de pesquisa em suas áreas e tal. Na adolescência, como eu falei, a gente escutava muito mais rock, muito mais música pesada. Ao passar do tempo, esse leque foi abrindo mais, sabe? Cada um foi tendo experiências com outras vertentes, sem preconceito, sabe? Canibal é um pesquisador, eu acho que entre os três é o que tem mais trabalho de pesquisa, né, em discoteca, né? Ele tem uma discoteca, literalmente, né? Ele tem vários discos, não sei te falar quantos vinis e quantos CDs, e, enfim, quantas mídias ligadas a áudio ele tem. E tanto que ele tem uma live toda segunda, né, onde ele coloca sempre vinil para tocar, e ele faz um trabalho de DJ em tempo real nas lives de segunda-feira. Essa falta de preconceito para escutar música faz com que, de um certo modo, inconscientemente, você transforme aquilo que você está escutando para a música que você está fazendo. Desde criança, por exemplo, meu pai chegava com muito vinis em casa, de todo tipo que você pode imaginar, de Reginaldo Rossi, a Luiz Gonzaga, a Elvis, a Michael Jackson, a trilha de novela, a enredo de escola de samba, vários vinis, assim, nesse leque mesmo, assim, de sons, né? E até alguns discos que vinham nas jukebox da época dos anos 80, que eram compactos, terminava alguns lugares que tinham essa máquina trocando, né, os discos, e dava alguns compactos desses para o meu pai, trazia para casa, tinha várias coisas assim. Eu ainda herdei, né, que infelizmente meu pai já se foi, e aí peguei alguns discos que ele deixou, e isso somou aos meus, e aí você tem várias vertentes de música que, de um certo modo, para a gente que trabalha com música, serve de muita inspiração, sabe? Celo, a mesma coisa, assim, tanto o pai quanto ele, quanto a vivência na própria comunidade, família, amigos, termina trocando, né, muita informação sobre música, e cada um vai criando seu mundo, né, que você tem afinidade, né. Aí, nessa parte, termina sendo literalmente de uma forma inconsciente. Canibal,
também termina sendo o mais pesquisador também nessa parte das etnias, né? De onde ele veio, sendo uma pessoa negra, né? De uma comunidade de sua maioria negra, a gente sendo descendentes e negros de comunidades também descendentes de negros e indígenas e tal. Você vai descobrindo de onde você veio, e o porquê, como chegou na cidade, né? Eu descobri que dentro da minha família tem indígenas, né? Negros indígenas e tal. E isso faz com que você comece, cada vez que você vai encontrando informações novas sobre de onde veio sua família, quem é sua família, você começa também a ter novos pensamentos, né, artísticos, sabe? Como é que eu sintetizo isso nas artes? Eu costumo, pelo fato de eu fazer participar de todas as partes, literalmente, do que é feito um disco, na composição, nos arranjos, na gravação, na mixagem e também na parte visual, né, da parte do próprio projeto gráfico, ilustração e projeto gráfico, eu termino seguindo, de um certo modo, alguns passos, que é primeiro gravar o disco e depois fazer a arte, sabe? E essa arte, principalmente para devotos, ela vem, de fato, da minha vivência durante esse processo de composição, durante esse processo de arranjo e gravação, das letras de Canibal e do mundo que eu vou emergir naquele momento que eu começar a parar para conceber a capa. Todas essas informações ligadas à cor da pele, de onde você veio, o momento atual do país que você está vivendo, as, momento atual do mundo, tudo isso reflete diretamente no trabalho que eu estou executando para aquele projeto, sabe? E, como falei, né, assim, no começo, eu não consigo distinguir o que é o que dentro, sabe? A música é a trilha sonora para as artes é o visual para a música, sabe? É assim que eu enxergo quando eu começo a trabalhar tanto naquele mundo quanto no outro, né? É assim que nasce a identidade visual do Devote. E esse lance de identidade visual termina, por consequência, outras pessoas vendo, né, o trabalho que eu desenvolvo para Devotos e me chamando para fazer também, né, para outras pessoas, né? Aí termina eu executando também trabalho para outros artistas, né, outras bandas e tal, baseado nas pessoas que os artistas que me chamam, vendo qual é a minha pegada com os trabalhos que eu já executei com a Devotos e, enfim, né, com essa caminhada toda. Que outros artistas tu fez a capa? Então, eu fiz para artistas que nem têm a ver com punk, por exemplo, né? Como Fred Andrade, que é músico que já tocou com muita gente, guitarrista, professor do conservatório, hoje está radicado lá em Aracaju. Ele tem vários álbuns, eu fiz uma das capas para ele. Tem a Academia da Berlinda, que também não é uma banda punk, lá de Olinda, né? Uma banda mais de cúmbia, mais né, de guaracha e tal. Tem a banda chamada Debágios, que é uma banda lá de Aracaju, na verdade de Sergipe, mas esqueci o nome da cidade deles, enfim. Mas também a mesma coisa, né? Uma banda que não é punk, mas bebe no rock, principalmente no rock dos anos 70. E aí viu o meu trabalho e me chamou para fazer. Entre outros, já fiz trabalho para o Cordel que foi cantado, né? O DVD que eles têm, a capa é minha. Apesar que não é pintura, fotografia, mas é meu, a capa é minha. A Orquestra da Bomba Demetério, né? A Orquestra Popular da Bomba Demetério, de forró, também, já fiz 2 capas para ele. Aí, ou seja, assim, aquilo que eu te falei na parte de entender
o que a música é, independente do estilo que você escolheu para fazer, ela é exatamente isso. Todas esses artistas que eu citei, todos eles têm uma coisa em comum. Massa, massa. Muito interessante mesmo. Tu falou aí uma coisa que já traz também para o assunto, que é sobre a tua formação, né? Vocês falaram que tu falou que vocês começaram na música e foi aprendendo junto. Na tua Uhum. identidade como artista visual, tu também é autodidata e outra coisa é a questão dos suportes. Já já a gente vai fazer uma dinâmica que vai trazer um pouco dessas artes, das capas, né, que tu fez, sobretudo na identidade visual do Devoto, e a gente vê que tem diferenças, assim, uma que puxa mais para o digital, uma que passa mais para o suporte da pintura. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho como se dá essa construção, né? Se ela é manual, se é digital, e um pouco sobre essas questões assim de estética. Como música, na parte de música, como eu falei, né, a gente aprender a tocar sozinho, com o tempo você vai trocando ideia com outros músicos, né, e termina você abrindo mais uma vez o leque de técnica, né, às vezes só vendo algum outro músico tocar, ou vendo algum show, ou estando dentro de estúdio, né, dependendo de quem você está trabalhando, você aprende muita coisa. Todo dia você aprende, né, a música você não pode dizer que sabe tudo e nunca vai saber. E para quem é autodidata, né, como a gente de um certo modo, é até um pouco mais difícil, né, de você chegar em algumas ideias que você tem na cabeça para você conseguir externar ela, porque você não tem, de repente, o conhecimento técnico para executar aquilo, né? Mas a gente sempre busca, eu particularmente sempre procuro me aprimorar um pouquinho mais nessa busca, né, de saber um pouquinho mais do ofício que você tá executando, e cada convite termina também lhe condicionando a ter que estudar mais, né? Como você apresentou no começo um pouco da minha biografia, eu toquei um tempo com Lira, né, com Lirinha, na carreira solo dele, lancei 2 discos com ele, os 2 discos solo, 2 primeiros discos solo dele, eu participei, ele tem 3 discos, né? Ou seja, só não participei do último, mas e também fiz a excursão com ele, foram 2 turnês, né? E só isso já te leva para um outro mundo, né? Que não é o mundo punk, já é um mundo mais rabuscado de entendimento, mais de harmonias e tal. E é um novo aprendizado, né? Aí hoje eu tô já vai completar 4 anos que eu estou com a Nação Zumbi também, mais um aprendizado, né? Cada show é um aprendizado, cada participação em gravação é um aprendizado. Vai sair um disco novo da Nação agora, e eu estou participando já e tal. E na pintura, essa parte da pintura e nas artes visuais, eu tenho uma formação que é de desenhista técnico, que é desenhista de artes gráficas, que hoje é design gráfico, né? Mas na minha época era em português, né? Era desenhista de artes gráficas, Bom, que é, infelizmente na minha época eu tenho essa formação pela Escola Técnica Estadual, que é o IF? o não, a ETEPAM, né? Ah, sim. Que é ali na Cruz de a Escola Técnica Estadual, Sim, professor Laura sei, Melo que é Magalhães. uma escola também bem antiga, né? É bem antiga. A minha formação lá foi em 93, 94. Mas aí, cara, nessa época que eu entrei lá, eu sempre digo que eu sou autodidata. Por quê?
A pintura, eu não aprendi pintura lá, aprendi pintura basicamente só. Eu digo basicamente só porque nos anos 80 eu acompanhei minha irmã, 85, 86. Minha irmã era a pintora da família. Ela estava fazendo um curso de pintura no Sesc de Casa Amarela, que antes não era na Avenida Norte, era no centro de Casa Amarela. Mas vamos dizer que o meu primeiro contato com pintura foi ali, né? Mas todo o resto eu terminei estudando só, né? Essa passagem, por exemplo, na minha formação técnica durante o ginasial, colegial ou ginasial na época, nem lembro mais. Mas ela tem, que é o científico na época, né? Aí eu terminei fazendo essa parte técnica. Infelizmente, a escola ETEPAM estava sucateada, sabe assim? Estava sem recurso, os professores que eram os melhores professores, infelizmente, estavam deixando a escola por falta de estrutura, e o ano que eu entrei, 90, o curso, de todos os cursos, era o único que era só 3 anos. Todos os outros eram 4 anos. Ou seja, você saía com mais bagagem, né? Mais informação. O curso de desenho de arte gráfica eram só 3 anos e estava sofrendo exatamente esse problema de mão de obra. Algum professor que não era da área passou a trabalhar aplicando matérias que eles não tinham sido muito bem preparados para aplicar. Para você ter ideia, não tem um cinema do parque, né? Hoje, assim, né? Antes era muito mais forte, né? O Teatro do Parque passou muito tempo fechado, mas nessa época, dos anos 90, o cinema no parque era muito Frequentado. muito frequentado, e ainda mais, ele te dava acesso a alguns filmes de arte que você não tem acesso no circuito comercial, sabe? E por quê? Porque o cara que era responsável, Geraldo Pinho, era o cara do cinema, sabe assim? E ele foi o cara que apresentou esse projeto e conseguiu fazer com que o Teatro do Parque passasse a ser também um cinema, né? E, Geraldo Pinho era um dos professores da ETEPAM. E eu descobri, porra, Geraldo Pinho era professor de fotomecânica na uma das cadeiras mais importantes desse curso. E aí fui lá conversar com ele no primeiro ano, que não era técnico, né? Era só científico, né? Para você depois, no segundo ano, passar a ter aulas práticas, né? Na gráfica, no estúdio de fotomecânica e pá. E quando eu fui conversar com ele, ele me disse, né? Pô, infelizmente, ano que vem não estarei mais aqui. Eu estou saindo da escola. E aí isso me deu um desespero, porque eu disse, como é que um dos meus professores vai sair da escola, né? E aí conversei com ele, aí perguntei a ele se eu podia assistir aula, né, antecipadamente, já que ele estava lá ainda naquele ano. Ele disse que não podia, porque e tal. Até, enfim. Aí lá, a Geraldo Pinho ensinava, para você ter ideia, técnica de stop motion com o Super 8, né? Ele tinha aula de cinema, literalmente de cinema. Tinha aula de revelação de fotografia. De todas essas aulas, né, que eu falei, o ano seguinte, que ele não estava mais lá, já era um outro professor, eu primeiro tive um choque assim que entrei na sala de fotomecânica, porque quando eu fui um ano anterior, né, que foi esse ano que eu fui conversar com ele, a sala tinha uma mini biblioteca, sabe, era um armário estupido, a porta nem fechava, de tanto livro sobre cinema, sobre animação, sobre um monte de coisa, pôster na parede de cinema, de cartazes de cinema, a própria máquina de Super 8 dentro da sala de fotomecânica para ensinar stop motion,
videocassete, fita videocassete na época, né, de VHS, que na época era VHS, que já era um avanço na época, né? Eu não tinha, para você ter ideia, nem nenhum videocassete em casa, né, para poder tocar as fitas de VHS. E tinha isso na escola e tal. Quando eu chego no ano seguinte para ter essa aula, já sabia que não era ele. Quando eu abri a porta para entrar, não tinha nada disso que eu falei, nada. Não tinha mais a biblioteca, não tinha mais os pôster, não tinha mais o videocassete, não tinha as fitas, não tinha o Super 8, não tinha mais nada, só tinha a mesa. A única sala que ficou foi a sala de fotomecânica, ou, desculpa, de revelação de, de fotografia, mas o resto não tinha mais nada, ou seja, aquelas aulas todas que eram muito mais repletas, mais ricas, não teve, né? E aí me deu um certo desânimo com o curso. E aí eu passei a entrar na sala só para meio ter a presença, fazer ali a história, depois eu saía, E ficava ali por no que grupo, né? se deu isso? Tu lembra por que se deu isso? Tipo, esse Falta de sucateamento. estrutura, falta de estrutura do Estado com a escola, sabe? Faltava Sim. recursos na escola. Uhum. E aí, infelizmente, alguns professores tiveram que pedir baixa, né? Sair da escola para ver outro lugar. Aí, tinha o curso de gráfica, na parte, literalmente, de imprimir jornal e tal, que tinha algumas aulas durante o curso, mas aí eu falei com o professor também para ter aula extra, né? E aí, por baixo dos panos ali, comecei a trabalhar com a gráfica na escola, né? Eu chegava antes da aula, ia lá ter aula com o professor Jaime e trabalhar literalmente na escola, né? Eu aprendi a fazer livro, para você ter ideia, isso extra a escola, né? No dia a Uhum. dia mesmo, a fazer livro costurado, né? Fazer lombada costurada, fazer chassi de impressão, na época era Gutenberg, né? Impressão não era digital como é hoje, é, offset, na máquina de offset, trabalho a tinta, né? Para você ter ideia, existe a Linotype, que é uma máquina fabulosa, assim, que hoje é peça de museu. Na minha época era a coisa mais avançada que tinha na época. Para você ter ideia, hoje existe pouquíssimas linotypes assim no Brasil, né? E as que existem estão no museu. E lá era a máquina mais, desculpa a expressão, mais fuderosa que eu tenho visto assim, Pode falar. porque ela era fascinante, era uma máquina grande, sabe? Na época, para quem entende de tipografia, a tipografia você tem um chassi de ferro e você ia colocando letrinha por letrinha, né, para formar as frases, os acentos, o espaço, tudo literalmente à mão. Você pegava letra por letra, fazia a primeira frase, colocava a vírgula, tudo, depois fechava aquilo num chassi gigante, né, dependendo do tamanho da página, e eram vários chassis para cada lado do livro, né? Cada lado da folha do livro, né? Ou seja, era um trabalhão para fazer uma única página. E a Linotype, ele encurtava esse trabalho. O que é que ele fazia? Era uma máquina que tinha chumbo derretido, tinha um tipo, né? Assim, tipo, eram vários tipos de aço que você tinha é o pai da computação gráfica. Eu posso dizer isso. Uhum. Por quê? Porque você digitava literalmente um teclado bem rústico assim para a época, né? Ou melhor, para hoje, para a época era avançado. Você digitava a frase e aquela frase caía vários formas em baixo relevo e depois você liberava o chumbo que entrava naquela forma e quando vê saía já a linha inteira com a frase inteira em chumbo, entendeu? Aí, no lugar de Uhum. você estar colocando letrinha por letrinha, você colocava já a frase inteira em chumbo, plá, no chassi, e era muito mais rápido para você fazer uma página, né? Todo o texto de uma página de um livro. Aí eu tive essa chance de trabalhar com essas máquinas maravilhosas, sabe? Que hoje são máquinas de museu. E eu devo muito isso ao professor Jaime, da escola. Ou seja, as pessoas que estudaram comigo tiveram também a chance de trabalhar com essa máquina, aprender isso, mas
foi menos tempo do que eu tive a chance, sabe? Porque eu ia mais cedo, né, para a escola, eu ia trabalhar literalmente, fazendo as cadernetas da escola, né, aprendendo a grampear. Assim, eu trabalhava para a escola, mas era por baixo dos panos, né? Não poderia. Estagiário. Depois da exposição que eu fiz recente, né, a última, na verdade, de 2018, antes da pandemia, eu tive a chance de voltar na escola, porque alguns alunos dessa área de design gráfico e tal, souberam que eu tinha estudado na escola e foram visitar a exposição. E Que aí eu massa. fui lá conversar com eles na escola. Eles não sabiam que existia isso na escola, vê? Não existe mais isso na escola. A gráfica não existe. A ETEPAM, para você ter ideia, Diana, era até muito mais bem equipada em algumas áreas do que a Escola Técnica Federal, na época, que hoje é o Cefet, né? A parte de mecânica, por exemplo, o parque de mecânica era maravilhoso, sabe, assim, gigante. A própria, se não me engano, o próprio a Federal não tinha. Tinha uma parte lá de forja, com chamas industrial, que também fazia parte de alguns cursos. Era uma escola muito interessante, mas faltava recurso, fazer com que ela fosse mais poderosa do que, ou melhor, fizesse com que as pessoas reconhecessem o poder que aquela escola tinha, sabe? Bom, a gente teve uma aula agora aqui sobre a história do design em Pernambuco, assim, porque seria muito massa se tivesse, como as outras escolas, né, como o próprio ginásio pernambucano, que tem esse museu, seria muito Uhum. legal. Ou a TV universitária também, que tem meio que um museu da TV com várias câmeras antigas, assim, seria muito massa. Aí fala um pouco como Uhum. andar, né, transitar por essas várias que a gente vê que o Devotos tem uma identidade visual. A gente vê que tuas capas carregam uma identidade visual, que a gente, olha, foi o Neilton que fez. Mas uma traz mais essa coisa do Neilton desenhista e outras mais Uhum. do Neilton designer. É, as circunstâncias me faz ir para determinadas plataformas, né? Suporte, na verdade, né? Que é o seguinte, né? Como eu relatei, comecei nessa parte de nanquim, de pincel, né? As primeiras capas da Devotos era, para tu ter ideia, abrindo uma aspas aí, é, eu pintava as camisetas da Devotos à mão. Só que eu pintava todas iguais. Parecia que era feito em tela, certo? Uhum. Tipo, Não tinha mas não era. serigrafia ainda. Não, não. Existia serigrafia, lógico, mas era muito caro fazer. Ainda Sim, hoje é caro para determinadas coisas, né? é. Mas determinada quantidade de camiseta, enfim. Naquela época era quase inviável para a gente fazer, porque a gente realmente não tinha dinheiro. A gente ou investia na compra da camiseta ou investia na impressão, não dá para fazer os dois. Uhum. E aí eu sempre dizia, né? Sempre é assim. É, quando a gente tem uma dificuldade para executar algumas ações, né? Exemplo, camiseta e tal, eu dizia para Canibal, deixa eu estudar. Aí vinha para casa e passava a ver possibilidades como fazer aquelas camisetas, né? No caso, camisetas iguais, repetidas, né? Na época, eu trabalhava muito com tinta para camiseta, né? Fazendo camisetas para família e tal. E nessa parte, eu disse a Canibal, não, Canibal, eu faço todas as camisetas à mão. Eu não tinha, para você ter ideia, não tinha noção de valor, como vendia um preço. A gente terminava vendendo o preço da camiseta pelo preço da camiseta comum, mas depois, no tempo, esse tipo de camiseta vale muito mais, ela feita à mão, né? Aí tinha gente que já sacava isso. Porra, foi feita à mão. Mesmo sabendo que era igual do cara que comprou também, mas ele tinha uma única.
exemplo, Paulo André, né, responsável pelo Grupo Rock e tal. Paulo foi um que sacou isso. Ele pegou a primeira que ele comprou e moldurou. Ah, Até hoje está ele moldurado. já foi visionário, foi Hoje, visionário. hoje ele já sabia que aquilo ali tinha um certo valor, ou seja, era um cara mais instruído nessa área, né? Morou muito tempo fora, vem de uma família que tem recurso nesse tipo de informação, sabia que aquilo ali era interessante. Mas só que eu não. Eu fazia porque a banda precisava, entendeu? E aí depois veio a necessidade de fazer as fitas demos. E as fitas demo saíram da mesma condição. Como é que grava? Vamos aprender. Como é que faz a capa? Vamos aprender. Nessa época que a gente estava lançando a primeira fita demo, estava chegando o CD, né? E eu já tinha uma ideia de fazer a fita demo no tamanho de uma capa de vinil, já para brigar com os vinil, mas era uma fita dentro. Só que encarecia, né? Porque a gente ia ter que comprar papel, mais papel, de que necessariamente a gente tinha dinheiro. E aí eu tive a ideia de fazer, já que o CD estava chegando e era possível substituto naquela época do vinil, e terminou sendo, né, por muito tempo, eu terminei fazendo uma caixinha à mão, também pintada à mão, com a fita dentro e um, como é que chama dele? Uma bandeirinha, que tem um nome, que é bandana, uma bandana da Devoto também à mão, sabe? Eu dobrava, botava fita demo, que a gente gravou em casa, na verdade, gravou, aproveitou de um show, na verdade, né? Aproveitou um show que teve, a gente gravou o show ao vivo, transformou aquilo numa demo, eu fiz a capa, só que eu fiz no formato de caixa de papelão, quase do tamanho de uma caixa de CD, só que pelo fato de ser um pouquinho mais retangular, não tão quadrada quanto é a capa do CD, né? Ela era retangular. E aí todo mundo que chegava, a gente saía distribuindo nas lojas, né, em consignação nas lojas de rock que tinha na cidade. E todo mundo que chegava na loja via aquilo ali e dizia, que é isso? E os caras faziam, não, isso é a demo da banda Devotos daqui. Tinha gente que comprava só pela curiosidade de saber o que era aquilo, sabe? E aí, mais uma vez, teve gente que foi visionário e disse, não, vou guardar isso. Né? E A galera guardou, e tem gente que tem contato comigo, que, bicho, eu ainda tenho aquela demo na caixinha, não sei o quê. A gente lançou 2 demos assim, antes de gravar o disco. Nessa pegada, e todas voaram, a gente vendia muita camiseta, a gente vendia muito fita demo. E, para você ter ideia, nos anos 90, falando da música de Recife, saiu um encadernado falando da música no Brasil e tal, dos anos 90, que eu tenho até hoje. E aí tem uma citação dessa fita demo, né? Que era super interessante, a revista super interessante. Aí tem uma citação sobre essa sacada da banda Devotos, né, de fazer uma fita demo diferenciada dentro de um contexto que terminava quebrando e furando uma bolha assim que a maioria não tinha conseguido. E a gente realmente chegou em muitos lugares fazendo isso. Sabe aquele cara que vai para a ilha, aí, ou melhor, é um náufrago, vai para a ilha, só tem pouco. Pronto, eu passei a Sim. usar para gerar várias possibilidades partindo de uma única plataforma, né? Aí tem capas pronto, deixa eu pegar aqui, eu tenho um catálogo aqui, o catálogo da última, da exposição de 2018. Aí eu vou te 18. mostrar aqui, ó. Eu tenho esse catálogo. Ó, as fitas demos são essas aqui, ó, tá vendo? Essa aqui foi a Sim, primeira e essa aqui é a segunda. Todas feitas à mão. Aí, pronto, essa aqui, ó, que gerou, né, a capa do primeiro disco, é com tinta de camiseta, né? Com tinta acrílica de camiseta. Aí, tem mais coisa aqui com tinta de camiseta que as pessoas não acreditam que é com tinta de camiseta. Ó, isso aqui é com tinta de camiseta. E sim. foi mais uma arte, né? Tá vendo? Essa aqui é tinta de camiseta. Parece aquarela, mas não é. É uma aguada com tinta de camiseta que deu origem a essa capa. Tá vendo? Aí Uhum. também, ó, tinta de camiseta, tinta de camiseta. Aí, vários quadros e tal. O que acontece é o seguinte, eu tenho influências, né, de artistas, Goya,
Rembrandt, clássicos. Esses são os pontos que eu tinha como referência, sabe? Para mim, como artista. Esses artistas eram referência pela porrada que eram os trabalhos deles, entendeu? Goya, o trabalho de Goya, sabe, é uma porrada em termos de pincelada, em temas, né? Rembrandt nem se fala, né? Assim, e Rembrandt tem a parte romântica da vida dele, ele retratou ele em vários momentos, até antes de morrer, ele tem autorretratos. Aí por que eu cito esses artistas, né? E, junto com os artistas latinos, né? Como Diego Rivera, como Siqueiros, sabe? Muralistas, né? De guerrilha e tal. E esses artistas foram muito impactantes, e ainda são na minha história. E quando eu ia pintar, por exemplo, com tinta de camiseta, eu tinha esses artistas como referência. Eu tentava, com tinta de camiseta, gerar aquelas pinceladas, entendeu? Uhum. E cada momento disso eu ia evoluindo mais. Para encurtar, né, a resposta para essa pergunta, o tema também me mandava para alguns lugares. Quando você citou o Sobra da Batalha, né? O Hora da Batalha é aquele que eu mostrei agora, né? Que tem aquela mulher negra com o menino, o olho e Deixa eu tal, que gerou colocar aquela aqui. capa, né? A Hora da Batalha, É esse né? aí. Pronto. Esse aí é que são aquela pintura, né? Que eu mostrei que foi todos dois, todas essas são duas pinturas, né? Uma intercalando com outra aí, assim, montei isso digitalmente, né? Mas são pinturas com tinta de camiseta. O que veio E os depois, que é o Sobras. Sobras da Batalha, o Sobras já é o nome. Sobras da Batalha são faixas que não entraram no disco. Foram gravadas para entrar no disco, mas não entraram. E terminou gerando esse EP, que foi o Hora da Batalha foi 2003 e o Sobras da Batalha foi 2004. E o Sobras da Batalha já saiu para ser um disco só virtual. Ele não foi nascer para ser impresso. Por isso que ele é digital. Por isso a arte toda é digital. É uma pintura. Na verdade, ele é feito de vetor todo digital, né? Tudo digital. Eu não tenho nenhum curso nessa área de desenho digital, como também, né, como te falei, né, as minhas formações são todas meio capenga, assim, ou sobra de alguma coisa que eu acompanhei, ou o curso de design gráfico que não tinha isso, né? E como também autodidata, né? Não sabia como fazer, mas o mote me deu motivo, sabe? De ir e ver possibilidade de lançar. Já que o disco era todo virtual, não tinha o porquê de eu fazer ele físico, a pintura. Entendeu qual é o contexto? O disco Uhum. era E eu para achei ser muito distribuído interessante. só para ser pela internet, ou seja, naquele mundo literalmente paralelo digital. A arte também teria que ser concebida digitalmente, sabe? E Sobras Só que aí, digitais. passado o tempo, são obras digitais. E aí, o que é engraçado é que, na época, tinha as carrocinhas, né, dos discos piratas, né? E os discos piratas, aí, a gente andando na rua, viu que a galera sacou, a galera que fazia a pirataria para vender, e imprimiu. Porque uma coisa que eu fazia era assim, o cara podia imprimir em casa, gravar o disco para ele, e era gratuito. O cara tinha esse EP gratuito, aí tu não ganhava um centavo. E eu fiz a capa já com o projeto todo para impressão e corte, para ele virar uma capa, entendeu? O cara baixava a capa, tinha frente e contracapa, né? E aí você imprimia aquilo ali numa folha A4 e você dobrava aquilo ali e virava um envelope mesmo, sabe? Com capa e contracapa. E você encartava o disco que você baixava, entendeu?
Mas Uhum. aí os caras do camelô sacaram que era possível fazer isso, fizeram isso. Baixaram e começaram a vender no camelô. Foi. A pirataria já se aproveitando ali. E aproveitou da situação de a gente disponibilizar um disco gratuito e com capa ainda para o cara fazer em casa, aí pegou, fizeram isso e venderam. Aí, Muito até chegar bom. hoje, né, quando você citou o Punk Reggae, né, que é um disco É o todo mais feito recente, recente, né? o que é que acontece? Eu estava relutante, eu já desenhava, como aconteceu, né, aí você vê uma capa de 2004, feita por computador, pintada por computador e tal. Eu já me aventurava em 2000 em ficar. A primeira vez que eu tive um contato com o computador foi em 2000, né? E a internet também. Eu não tinha nem telefone em casa. A gente conseguiu colocar um telefone em casa em 2000, depois que eu comecei a ganhar um troquinho com tocando, sabe? Aí peguei aquela. Ainda morava com meus pais, peguei um dinheirinho que eu ganhava ali tocando e fui e coloquei uma linha telefônica em casa e comprei um computador velho. Na época estava no Pentium 4, sei lá. Então eu comprei um Pentium 2 já usado e comecei a trabalhar, a estudar sozinho em casa, computação, através dos livros e revistas das bancas de revista. E é, comecei a brincar com o mouse, né, desenhando e tal. Fiz até painel de show, como um layout assim no computador. Depois eu fui e grafitei para servir de backdrop, né, para o Devotos, isso em 2003, na verdade em 2000. É, mas a pintura física que me cativa mais, aí, eu sou apaixonado, pintura física, né? O digital é massa, é divertido e tal, mas não é muito a minha onda. Só que aí, quando veio a pandemia, e a pandemia é de 2019, 2020, 2021, né? Foi É, começando ali e tal. 2020. Minha filha nasceu em 2017. 2017, por exemplo, eu não tinha tablet, sabe? Só tinha computador. E tinha um notebook só para as coisas rápidas durante a viagem, mas nada para trabalhar desenho, né? Realmente eu tinha deixado o desenho digital para coisas de diversão, mas não para coisa. E para fazer, lógico, né? Não tem como fugir os projetos gráficos, né? Mas as ilustrações não eram feitas digitalmente, né? Eu fazia alguns cartazes digitalmente, que era mais rápido, não sei o quê, mas capa de disco, painel de show, não sei o quê, eram pinturas que depois eu fotografava e transformava aquilo em ilustração para a capa, que aí o projeto gráfico, né, a diagramação, toda a diagramação lógica era digital, pelo Corel, pelo Illustrator e bababá. Então, mas quando minha filha nasceu, ela foi diagnosticada com autismo, né? Ela tem autismo nível 2. E aí começou, né, a correria, a gente teve o diagnóstico fechado, ela já tinha 2 anos e 6 meses, por ali. E aí começou a correria das terapias, tratamento, até hoje, né, ela está com 8 anos, até hoje estamos na luta, né, como a maioria dos pais de autistas e tal. E aí, algumas coisas eu tive que abdicar pelo tempo que eu não tinha mais, né? Quando eu estou em Recife, a minha demanda é muito grande com ela. Quando eu estou viajando, minha mulher tem que se desdobrar, né, com o trabalho para poder manter as terapias em dias. Mas quando estou em Recife, essa missão é inteiramente minha. E para eu não perder trabalho nessa parte de pintura ou melhor, de capa de disco e tal, capa de projetos enfim, eu tive que me atualizar de um certo modo e investir no iPad. Por quê? Porque eu descobri que existe tanto o Photoshop, mas o que eu uso hoje é o Procreate,
ia me ajudar muito, ou para fazer os layouts, né? Eu ganhava tempo ali, com a caneta e tal, caneta digital, ou literalmente finalizar trabalhos. Porque aí o que acontece? Eu levava a Belinha para as terapias e no tempo que eu esperava ela, eu ia trabalhando. Só que uma coisa que eu queria era o seguinte: eu não queria desenhar como a maioria dos ilustradores digitais. Você vê que é digital. E aí eu vi que com o Procreate eu estava conseguindo me aproximar ali, né? Aí eu só tive certeza que eu estava conseguindo, de um certo modo, quando, sem querer, eu convenci um artista grande, um amigo meu, que eu era fã e hoje é meu amigo, que é Renato Vale, que até estava com a exposição maravilhosa no Mamãe recentemente, que ele mandou, a gente conversando, ele pegou, pô, Renato, cara, tá muito difícil meu tempo e tal, e faz tempo que eu não pinto e tal. Aí ele parou, quando eu estava falando, disse, oi, mas tu postou recentemente um trabalho lindo, cara, de pintura, não sei o quê. Aí eu disse, não, pô, ali é digital. Aí ele, digital, ou seja, um cara, né, muito da área, né, como eu falei, uma referência para mim no estado e no país. Eu convenci o cara que aquilo ali era uma pintura, entendeu? Que era a capa, o começo da capa do Punk Reggae. Essa capa aí, ela é toda feita com iPad. E me ajudou muito a ganhar tempo, porque tinha um projeto para sair, era durante a pandemia, muita coisa rolando, né? Como eu te falei, as dificuldades de tempo para vir para o ateliê e pintar e tal. Aí, nesse contexto, não teve jeito, eu tive que ceder e aceitar que o digital poderia me auxiliar muito naquele momento, sabe? E aí terminou eu trabalhando muita coisa depois disso em digital, né? Eu lancei algumas capas de outros artistas usando o iPad, né? Capa de livro e tal, sabe? Me ajuda muito. Não é ainda, falo isso com muita verdade, não é a plataforma, ou melhor, o suporte que eu mais adoro, sabe? Eu aprendi a lidar com ele, assim, gosto, mas não é o meu preferido. Ele está ali, de fato, para me ajudar no tempo que hoje é muito corrido e tal, mas eu ainda prefiro pintar. E aí, a gente falando agora, né, do Neilton Músico, que assim como o artista visual também está em intensa atividade, né? São mais de 35 anos de estrada. Uhum, Mais recentemente, você esteve, né, no Rock in Rio em 2022, uhum. a convite da banda mineira Black Pantera. Isso. E são novos públicos, né, também. E fala então como é assim estar no palco de um festival como o Rock in Rio e também com outros artistas, né, como você falou. Teve agora a tour europeia com Nação Zumbi, Né? na Lama ao Caos, né, uma tour também que Isso. celebra a banda, virada cultural. Então, como é uma banda que vem já de 35 anos de carreira, no caso do Devotos, está com outra banda como Nação Zumbi também, que vem de uma carreira longeva, eu nem sei, é assim que fala, né? Longeva, Longínqua. Longínqua. longínqua, longínqua, Eu acho que é isso. Que seja. e Todo mundo está entendeu, todo lidando com mundo entendeu. novos públicos, né? Novos públicos. A gente vê que o Aham, festival como o Rock in Rio traz pessoas de diversas idades, já pela sua line-up tão diversa também. aham. Então, tudo são conquistas, né? Algumas são coisa que caiu na sua vida que você não esperava. Por exemplo, a Nação Zumbi. A minha banda, a Devotos e tal, são consequências de sementes plantadas, né? Tem uma coisa, cara, que a gente sempre
vai manter a verdade da gente, sabe? A gente nunca vai ser mais além do que a gente acha que é, sabe? E tá entrando nesses circuitos assim mais diferentões, e ao mesmo tempo que é almejado por muitas bandas, é uma consequência, mas ao mesmo tempo é uma luta, né? É uma forma de lidar, de saber lidar com as pessoas, o respeito, conquistar o respeito, impor respeito, sabe? E a gente fica muito feliz, por exemplo, no caso do Black Pantera sempre disse para a gente que tinha o Devotos como uma de suas referências, assim, né? Como para a banda existir. E a gente ficou muito feliz quando porque assim, é uma banda que está em ascensão e cada dia mais eles vão muito longe. Uma banda que é impressionante no palco. E a gente ficou muito feliz quando eles entraram em contato. A gente tocou poucas vezes com eles assim, mas a gente tem alguns amigos em comum, como o Clemente do Inocentes, que terminou, o cara que fez a ponte para a gente conhecer os caras pessoalmente e tal, e falou que os caras eram muito fã da Devotos e tal. E quando eles conseguiram, cara, esse convite para o Rock in Rio, o palco Sunset, ele que era uma banda convida a outra, sabe? Convida a outra para tocar. E eles disseram foi unânime, assim, porque assim, a The Voice não é a única banda influência dos caras, né? Eles podiam ter chamado N outros artistas para subir naquele palco, né? Como eu te falei, um palco tão almejado por tantos artistas, e aí os caras foram muito gente boa com a gente, e a gente ficou muito honrado, e ainda continua honrado com as menções e aquele convite, e ainda hoje eles sempre falam da gente e tal, em ter convidado a Devoto para abrir aquele show com eles, né? Aquele festival tão importante para o país e para o mundo, né? E a gente sabia que aquele show ia ser transmitido para o mundo inteiro, sabe? Sobre tocar com a nação, então, a gente é contemporâneo, né? A Devoto é uma banda anterior ao Mangue Beat, né? Uma banda de 88, o Mangue Beat é de 92, 93. E é uma outra coisa que a gente descobre com o tempo, que os caras têm muita admiração com a Devoto, sabe? Tem muito respeito, como a gente também tem respeito por eles. A gente sabe e entende e é convicto que o Mangue Beat foi e é um dos movimentos mais importantes da música brasileira, sabe? E a gente ter sido inserido naquela turma foi muito importante, sabe, para Devoto. E uma coisa que a gente nunca vai negar, assim, é a importância de fazer parte desse movimento. A gente sempre diz que a gente foi adotado dentro daquele movimento, né? Porque a gente veio antes, a gente não faz mistura. E desde o começo a Devoto foi muito diferente dentro do movimento punk, assim, ele faz o punk, mas faz o punk de uma forma muito autoral, sabe? Muito do mesmo jeito que você falou, ao ver as artes, sabe que sou eu, né? A mesma coisa é o som na Devoto. Quando o cara escuta, Sim. sabe que é a gente. É engraçado, cara, isso, porque, assim, como eu te falei, né? A gente vem de uma vertente que até então não comungava com os estilos, outros estilos na cidade, né? E aí você tendo o respeito de artistas como Chico Sainz, da Nação Zumbi, como Max Cavaleira, né? Também no primeiro disco colocou nos agradecimentos a Devotos, citava Devotos, tinha a camiseta da Devotos, e é é, muito gratificante, né? Uma banda, como a gente conversou, oriunda de onde na circunstância que vive, conseguir tanta coisa assim, sabe? E fez história, não podemos negar. E a gente está falando aqui um pouco também da história da música pernambucana, assim, gratidão, assim. E já a gente indo para o finalmente, que já já a gente vai falar
sobre a tua exposição, que une tudo isso, né? Que na exposição, no Uhum. Mamã, teve, assim, só uma curiosidade, eu te conheci, né? Conheci teu trabalho como artista visual, quando eu trabalhava de estagiária no Mamã. Eu sou formada em Que História legal. e eu era mediadora lá. E Ah, que eu massa. acompanhei toda a tua exposição. Eu mediei tua exposição para outras pessoas, né? Que massa. E, assim, Massa. foi uma experiência, assim, foi uma das melhores experiências nos 2 anos que eu passei lá, porque eu ficava o dia todo não, né, calma, porque é estagiária. Eu passava algumas Uhum. horas, eu passava algumas horas naquelas paredes pretas, né, Sim. tinha salas com paredes pretas, com as Uhum. tuas artes. A Uhum. exposição era tua, mas trazia, né, os 30 anos de Devotos. Isso. É isso. É. É como se fosse a história de Neilton e a história do Devotos sendo contada. Enfim, eu pude ver um pouco da história do Devotos e isso que tu falou, assim, né? Como nos ingressos ali tinha o nome de vocês e quem tocava com vocês os mesmos lugares, né? Que tocava eventos que vocês trocavam com o Mundo Livre também, o Abril para o Rock e tal. Uhum. E agora, Uhum. recentemente, vocês, deixa eu ver aqui qual foi. Em 2024, a banda foi reconhecida como patrimônio imaterial, né, do Recife. Uhum. Fala um Uhum. pouco sobre esse impacto, assim, para a cena punk periférica e como foi você fazer uma curadoria, né, de uma exposição que tinha que trazer 30 anos. Foi preciso muito espaço, né? Porque ocupou uma boa parte, uma mão inteira, assim. Então, é, Foi. como foi você fazer esse processo de selecionar o que, que tinha que estar para falar dessa linha do tempo, ao mesmo tempo da, do, do seu material artístico, né? Esse acervo, ele está em algum lugar e onde você guarda também suas coisas, suas obras. E essas coisas também de ingressos. Então, foi que massa saber que tu estava lá, assim, tu trabalhou de um certo modo nessa exposição, sendo mediadora, pô, fico feliz. Teve muita gente também que teve o mesmo depoimento que você deu agora, assim, de ter tido trabalhado ou passado um tempo e ter tido a mesma reação, mesma emoção, vamos dizer assim, tá vendo algumas coisas e tal. E teve gente também que passou a conhecer a Devoto pela exposição, né? Como também saber que eu que fazia as capas. Foram várias coisas que aquela exposição revelou assim para muita gente que não sabia. De fato, foi bem difícil assim selecionar as coisas. Era uma exposição que eu queria fazer há muito tempo, porque desde o começo, mesmo que eu não tivesse planejado no começo que isso fosse gerar no futuro uma exposição, quando completou 10 anos, eu vi que eu tinha já um material, né, de cartaz, de capas e tal, que poderia, em ali um tempo, um pouquinho de mais tempo, gerar uma exposição. Aí pensei nos 15 anos, aí não rolou. Aí pensei nos 18, aí não rolou. Aí pensei nos 20, aí não rolou. Aí 25, não rolou. Tudo porque, às vezes, batia na trave, a ideia, às vezes, não dava, não tinha apoiador, não tinha circunstância. Às vezes, eu acredito que tudo tem seu momento. Ao mesmo tempo, eu não tenho essa bagagem toda religiosa para dizer que isso é fato. Mas que aconteceu naquele momento, e eu acho que foi o momento certo, de ser em 2018, nos 30 anos da banda, porque tinha muito material e tal, e eu tava, não tinha entrado a capa daquele ano, que foi o Fim que Nunca Acaba, eu estava ainda tendo que arrumar tempo para reproduzir. Teve coisa que eu perdi com o tempo, né? Por falta de saber como armazenar alguns materiais, eu perdi bastante coisa. Teve alguns backdrops que eram pintados à mão, como eu te falei, que se perderam, infelizmente. Teve coisa que eu tive que recriar, refazer,
aqueles dois panos que ficavam na subida dos 2 andares, né? Você subia no primeiro andar, aí tinha um cérebro gigante em forma de dinheiro, não sei se você lembra. Uhum, sim. E Que foi a capa pronto, da exposição, catálogo. inclusive, né? Um E, coração que tinha como se isso, e fosse uma outro, favela, né? isso, é. Pronto, isso aí foram todas releituras desses painéis que eu tinha pintado à mão naquela época, sabe? E aí, porque tinham que estar, porque eles faziam parte desse entendimento das pessoas, de saberem que tipo de exposição ela estava tendo acesso, né? De onde a gente veio, como a gente pensa e tal. E esse do coração, que é esse aqui, né? Pronto, esse aqui, ó, tava, né? Sim. Era o primeiro pano que ficava gigante e ele é um coração, né? Só que como é que chama isso aqui? As trompas, sei lá como é que trompas não, sei lá. É, Artérias. Tem uma coisa assim, artérias, artérias. as artérias tá saindo fumaça, é como se fosse de fábricas, né? E aí são tudo críticas, né, de grandes empresas que exploram o lugar que tem custo mais barato e pode poluir aqui dali, porque ali tem gente que não... Sabe assim, é uma comunidade, não dane-se, né? E Uhum. aí, e abaixo disso vem toda as casinhas, né, as casebres e palafitas aqui Sim. embaixo. No final, ele está sangrando. E esse sangue respingava no cérebro, que é esse aqui. Ó. Esse aqui é o cérebro, só que são maços de dinheiro, tá vendo? Só que o maço de dinheiro se transforma em um formato de cérebro, né? E aí, em cima tem esse pano, e aí, na primeira escada tem esse aqui. E aí, pela parede, respingava sangue sobre esse, né? Que vinha Uhum. do de cima, Sim. entendeu? Aí, isso aí era realmente uma síntese de toda a ideia de que comportava a exposição. E essa exposição, pelo fato de ser 30 anos do Devoto, era a minha memorabilia, né, sobre minha história com a Devoto, né? E teve um negócio, cara, muito importante que eu tenho que dizer. Primeiro, as pessoas que me ajudaram muito para que essa exposição desse certo, né? No caso do Canibal Celo, lógico. Paulo André também me emprestou algumas coisas do acervo dele que eu não tinha mais, incluindo aquela camiseta feita à mão que eu não tinha, que eu te falei que ele moldurou, e uns dois cartazes que eu também não tinha. O primeiro Open que a gente participou tinha. Eu não tinha alguns outros. Assim, ele pegou, me emprestou. É, Tem Priscila Moreira, que me ajudou muito, e a Grão, né, o Grupo Grão, me ajudou muito a fazer o projeto e ele ser aprovado, que foi por uma lei de incentivo. E teve um lance muito legal, assim, né? Entrou todas as capas até 2014, incluindo as capas dos vinis que a gente lançou fora do país, os que lançou aqui, né, os originais estavam lá, né? Que eu pude. Teve dois originais que vieram do Rio de Janeiro, que também não tinha, para fazer parte desse acervo, que estava lá exposto. Aí teve, né, os primeiros instrumentos que a gente usou, eu e Canibal. É, Teve alguns videoclipes que rolava, teve todos os backdrops, todos não, né? Mas a maioria, como eu falei, eu perdi alguns. Mas teve, assim, foi um trabalho de muito material que ele fica guardado aqui no meu ateliê. Aí, lógico, tem muito mais coisa, né? Depois, né? Cada dia, cada ano que se passa vai ficando maior. Vai aumentando. Já dá para É, criar um museu do Devotos. eu acho que a Devotos pode até estar enganado, mas eu acho que é a única banda que tem um acervo de obra de arte, sabe? Que são Uhum. pinturas, né? Feitas exclusivamente para a banda. E pá. Sim. Tem o texto crítico, que assim, como a gente falou, né, do hip hop, e como o punk tem uma veia muito forte com as comunidades, né, com as favelas e tal,
é, tem um lance, cara, que não poderia ser uma pessoa diferente que não fosse Heloísa Teixeira, né? Que era Heloísa Buarque, ela assina ainda como Heloísa Buarque. Para quem não conhece, a Heloísa era uma pesquisadora, professora da Universidade da UERJ, era uma pessoa muito importante, fazia parte da Tropicália na época, e o trabalho dela principal foi levar e trazer a literatura do subúrbio para dentro da universidade, sabe? Criou, principalmente no Rio de Janeiro. Ela também organizou algumas exposições sobre a periferia no país todo. Foi assim que eu conheci ela. E terminei caindo na graça dela, ficamos amigos e tal. Infelizmente, ela partiu faz, acho que um mês e pouco, né? Poxa, faz pouco Heloísa, tempo. faz. Heloísa, ela era uma das imortais da Academia Brasileira de Letras, sabe? E é uma pessoa muito importante para a literatura brasileira. E o texto crítico desse catálogo é dela, sabe? É um presente que ela me deu muito importante, assim, sabe? Porque ela, além de ser uma pessoa maravilhosa, assim, sabe? A importância dela, como eu te falei, para a literatura no país e da inclusão da periferia nas universidades é muito importante. Para quem não conhece Heloísa Teixeira, pesquisa que vocês vão ter noção de quem era a pessoa. E aí, assim, porque eu poderia ter um texto de um crítico de arte, né? Mas esse catálogo, tive essa sorte de ter o, o texto crítico social de Heloísa Teixeira, sabe? É um negócio assim que eu nunca vou esquecer na vida. Muito foda, muito foda. E só para colocar aqui, né, para a galera que está ouvindo, vendo, é, 30 anos de Devotos, a arte é um manifesto, foi o nome da exposição, né, que traz muito da arte como um manifesto assim, e eu acho que é uma boa forma de delimitar não, é que eu não estou achando a palavra agora, mas de traduzir o que é, né, o Devote, que além de ser uma banda, é um manifesto em forma de música e, enfim, muito bom também falar sobre isso, porque realmente é uma forma de colocar, de mais uma vez ocupar um espaço, né, Uhum. artístico como um museu que difunde a arte de outra forma, enfim, para além da música, é muito interessante mesmo todas essas influências e como tudo se reverberou assim, massa. Para finalizar, aqui eu queria que tu falasse só também sobre o Alto Volts, né, que é um projeto paralelo que tu tem também Sim. no Rock in Rio. Tu levou, é um projeto de amplificadores, né, de construção de amplificadores artesanais, e no Rock in Rio teve essa coisa Uhum. de levar esses amplificadores artesanais. Fala um pouco aí como é esse grupo de pesquisa em tecnologia mortas, que é o Alto Uhum. Volts. Antes de falar sobre autovolts, aí teve o lance do que tu perguntou e eu não respondi Qual? sobre a placa, né? O título, né, de patrimônio imaterial Sim, de sim. cultura então, Foi que vocês receberam em é, 2024. isso. Aí, recentemente a gente recebeu a placa, né? A placa está lá na Casa de Canibal, que é o marco zero da Devotos, né? Tem primeiro que agradecer a Cida Pedrosa, que é a vereadora que fez esse requerimento, né, cultural e foi aceito pela Câmara e assinado pelo prefeito de reconhecer a banda Devotos, né, uma banda punk do subúrbio como um patrimônio, né, Patrimônio um patrimônio imaterial. da cidade do Recife. Isso é muito importante porque faz com que uma nova geração entenda
que isso, música, ela tem uma vertente muito grande, tem um leque gigante, que tem um poder que as pessoas, às vezes, não entendem e acham que aquilo é menor, sabe? Somente porque a gente faz punk, música punk, sabe? Faz rock e tal, ela diminui, né, aquilo para uma história que, de fato, não é. Ela é muito maior do que isso, sabe? Ela é realmente um reconhecimento o quanto a periferia e o subúrbio é importante para a cidade, sabe? E a Devoto, na verdade, eu acho que é só um é só uma liga para as outras coisas, né? Porque se não fosse todo o resto que estava ao redor da Devoto, a Devoto não seria o que é. Como você citou, as outras bandas de periféricas também, como o Arquivo Morto, o Odiosa, né, o Plugins, Realidade Coberta, entre outras bandas que são do subúrbio, que saibam a importância que elas têm para a cidade, sabe? Eu acho que o Devoto é só um viés para mostrar o quanto essa galera é importante para a cidade, sabe? Sobre o Autovolts, então, você lembra, né, que eu falei que a minha filha é autista e eu Sim. tive que parar algumas coisas, porque, de fato, eu não consigo dar conta de tanta coisa que eu inventei de me envolver. E, tocar, pintar, construir coisas e participar de eventos, turnês e tal. Uma vida só é pouco, sabe? E eu fiquei realmente com pouco tempo e tive que abandonar não, mas me ausentar da Autovolts por um tempo indeterminado. Não sei se quando eu volto e se eu volto, porque nesse tempo aí foram aparecendo mais coisas, mais compromissos, e o próprio meio de mercado para isso também não é muito fácil, né? Eu montei a Autovolts porque eu tinha também essa vontade de criar o meu equipamento, e tudo foi por falta de dinheiro. Como eu te falei daquela história de fazer as camisetas, fazer as Uhum. gravações, não sei o quê, eu vou ser muito parecido. Porque eu já construía meus pedais, eu já construí minha guitarra, já fazia muita coisa para com que a minha força para tocar tivesse estrutura. E não ter uma guitarra boa, não ter um pedal aqui de efeito que é, precisava para aquela composição, não ter um amplificador, sabe assim, não ter um instrumento, não era legal para um músico, né? E aí eu tinha que arrumar um jeito, já que eu não tinha como ter dinheiro, o pouco dinheiro que eu tinha era mais fácil eu construir. E a ideia foi, do mesmo jeito que eu te falei, que surge um problema que, a princípio, a gente encara como uma dificuldade, mas termina sendo uma oportunidade, né? A gente nem sabe, mas termina sendo uma oportunidade. O AutoFox foi isso. Eu terminei juntando o útil ao agradável e transformei isso numa marca. E aí chamei 2 amigos meus para participar como um sócio e terminou virando literalmente uma marca. A gente saiu construindo amplificadores, que a princípio era feito para a gente, e passou a vender como um produto. E chegava com as peças, e literalmente a gente ia forjando chassi, gabinete, sabe, as caixas, começava a desenvolver projeto para fazer também alto-falante, fazer um monte de coisa que até então era inimaginável para uma região como a nossa, né? Principalmente, para tu ter ideia, a gente teve vários clientes que viraram amigos e alguns depois relatavam a experiência que teve ao vir me visitar aqui, eu visitar o Autovolts, né? Eles vinham com muito preconceito. Eles falam assim mesmo, falavam. Depois que eles se sentiram confortável para mim confessar isso, né? Eu ia com muito preconceito. Primeiro, eu não acreditava que era possível fazer em Recife esse produto tão bom quanto o que vocês faziam. Segundo, era a região que era feito. Não dava para imaginar que na zona norte do Recife, na comunidade do Alto do Pinho e Bomba da Metério, era possível fazer isso, né? Ela tinha entendido que poderia fazer isso
casa forte, Boa Viagem, na área mais classe média ou nobre da cidade, que tinha dinheiro para poder bancar esse tipo de conhecimento e bancar esse tipo de produto, né? Aí, de repente, eu estou aqui na zona norte do Recife, na Osa do Pinho, e entro e vejo isso sendo feito aqui com tanto esmero, sabe? Tanto cuidado, tanto carinho e com tanta força. Tu falou aí uma coisa muito interessante, que foi sobre as pessoas terem esse preconceito com a localidade, e eu me lembrei de uma. Assim, primeiro que a Zona Norte é citada direto aqui no podcast. Então, eu não vou dizer que tudo acontece na Zona Norte, porque eu sou da Zona Oeste, da Várzea, e acontece muita coisa lá também, mas muita coisa Imagina. acontece na Zona Norte, muita coisa acontece na Zona Norte, muita coisa cultural, assim, aqui em Recife, na Zona Metropolitana, é um grande, realmente, celeiro de ideias, de artistas, e eu li um artigo sobre as produtoras, um mapeamento geográfico das produtoras de um tempo para cá aqui, né, em Recife, e trazia muito isso, que Zona Norte é um lugar que eu não lembro muito bem de quando começou, né, mas porque não começou de um dia para o outro, mas que tinha um número muito grande de produtoras independentes e não caseiras, né, mas pessoas que botaram as caras e fizeram em vários pontos da Zona Norte, fizeram suas, a partir de banda de garagem, de ensaios, construíram seus home studios, e, assim, de número, é uma região realmente com muita produção, de produção musical, assim, né? Fora desse É verdade. circuito, né, da Zona Sul e tal. Então, salve a Zona Norte aí, salve a todo esse processo É, também. Bom, verdade. obrigada, Neilton, por Eu estar aqui, agradeço. né, por toda essa conversa, assim, realmente, sou suspeita para falar, porque eu gosto muito Devotos, do seu trabalho, de tudo isso que a gente falou, de música, né, de pesquisar música, enfim, e de toda essa interseção entre artes visuais também, é uma mistura muito instigante. Enfim, a gente aqui, né, no nosso podcast sempre tem uma dinâmica final que é para trazer uma brincadeira com o convidado. Queria te convidar para participar, se você topar. Eu sou péssimo para essas coisas, isso, mas é o quê? Ah, o nome da brincadeira é esse ou aquele. Esse ou aquele. Ah, Eu vou te mostrar ah, aqui tuas artes, né, tuas certo. capas. Aí tu vai dizer esse ou aquele. Aí a gente vai trocando e ver qual é que vai ficar no final. Tá, vamos lá. Tá. Agora tá valendo ou Esse. devotos. Mas Esse. você fala de capa ou de trabalho? De capa, porque Capa? a galera tá vendo, é. Ah, tá. Vê só. Putz, aí você me quebra. Em relação em relação às ilustrações, eu prefiro o Devoto. Certo. Que aqui é uma parte de uma grande ilustração também, né? De Isso, uma grande, exatamente. de uma grande obra. Tá. É. Devotos ou Hora da Batalha? Em relação à capa, É, é, essa capa é uma porrada e muita gente também gosta muito dela. Eu gosto desse projeto do Hora da Batalha, porque o Hora da Batalha ele resumiu também. Foi o primeiro projeto que eu não assinei tudo, porque eu fiz dele Pode fazer os comentários? pode, pode. Nem perguntei. Pode, Pronto, pode. então, eu chamei outros artistas para entrar no encarte, entendeu? Aí tem muitos artistas que eu revelei, e tem outros artistas que eu admirava que participou. Aí essa capa é massa. Certo. Hora da Batalha ou
Sobras da Batalha. Hora da Batalha. Hora da Batalha. Hora da Batalha ou Flores com Espinhos para o Rei. Putz, eu gosto disso aí, o Flores, cara. Eu adoro esse livro. É. Flores com espinhos para o Reis ou Póstumos. Putz. Em relação à capa, da capa mesmo, não do projeto, eu gosto do Póstumos. O Póstumo, Póstumos, só para fazer uma correção, o Póstumo, o nome em si, a ideia era gravar coisas que a gente não tinha gravado até então. Existiam as músicas, mas nunca foram gravadas, né? Aí ele foi para isso, na parte musical. E a parte da capa, já que era póstumo, são, teoricamente, os avatares de cada um. Canibal é louco por coruja, Celo coruja. por lagartos e iguana, e eu, pelo fato de fazer tanta coisa, né, fora e de mundos diferentes, eu gosto de anfíbios, sabe? Muito bom, não sabia dessa parte. Póstumos ou punk reggae. Ó, eu vou escolher Póstumos, né? Adoro a capa do Punk Reggae, adoro. Mas por que vou escolher o Póstumos? Porque o Póstumos, ele é pintura. É como eu te falei, é a parte que me pega, sabe? É ver a pincelada, a textura da tela. E eu adoro esse trabalho, sabe? Ele é massa. O Punk Hack é do caraca, mas pelo fato de ser digital, falta, sabe, para mim, uma parte da paixão ficou num limbo. Póstumos ou O Fim que Nunca Acaba. Porra, o fim que nunca acaba. É. Vamos dizer que ele sempre meus trabalhos são atualizações de conhecimentos técnicos e, enfim. E esse vermelho do mar de sangue, sabe, me pega, sabe? Fora os motivos simbólicos que está na capa. Para quem não está entendendo muito o que eu estou falando, é o seguinte: essa capa é um mar vermelho em sangue. Ele tem uma profundidade muito grande, assim, quem vê ele pessoalmente. E, é, e tem um barquinho de papel numa segunda parte, que está na contracapa, e esse monstro marinho, né, em formato verde, parará, puxando tanto o personagem quanto o barquinho de papel, que é né, o imperialismo, o sistema que capitalista, o sistema do mal que puxa qualquer um para baixo dele, sabe assim? Não estão nem aí com quem eles estão pisando em cima, o que eles estão afogando. No caso, é naquele momento de guerra, né, de famílias atravessando o oceano, saindo de suas terras para tentar chegar no continente da Europa, e boa parte das famílias vem morrendo dentro do mar, né? E aí por isso o mar é vermelho em sangue. E o barquinho de papel é o pequeno sonho, qualquer coisa, uma coisa tão simples, tão frágil, mas o sistema faz de tudo para destruir. Muito bom. Eu amo que também é sempre um recorte de uma grande coisa assim, né? É, Traz é, outras coisas por trás também. é. E é isso. Bom, é com o Fique Nunca Acaba que a gente Acaba. termina a nossa que a gente acaba, mas não acaba porque é vida longa para Devote. Queria Oh, pedir obrigado. um spoiler, né? Tipo, o que é que vem de trabalhos aí? Será que pode dizer? O que é que a gente pode esperar também do Devote para esses anos, assim, que com certeza são muitos anos de atividade também aí no futuro. Tu começa Tem a daí. turnê da Europa agora de 18 dias, 18 a 20 dias, com 15 shows. Basicamente chegar, tocar e voltar. E, e tem também um novo single que está sendo feito. A gente está lançando singles em single, mas a ideia
no futuro gravar o Disco Cheio, né? Porque eu estou terminando o estúdio aqui também, que está em reforma, e para a gente começar a trabalhar o Disco Cheio. Mas até lá vai sair mais um single, dois. É isso. Aí também tem o disco novo da Nação, né, que está sendo finalizado. Hoje tem, não sei se quem vai ver se é hoje, mas enfim, tá? Tem que assim, eu trabalho em algumas trilhas sonoras também, né? Tem um filme recente que tem a ver porque fala do Alza do Pinho, feito por Juliana. Ai, meu Deus, esqueci o nome de Juliana, meu Deus, vai me matar. É o sobrenome dela. Mas A gente vai é o filme botar lá no aqui. alto de Juliana. Vamos botar aqui, depois Anota que tu aí. lembrar, a gente bota aqui. Juliana. Lá no alto e vai ter estreia hoje. Hoje é 3, né? Pronto, 3 lá no. Estreia, na verdade, em Recife. Qual é o nome do Lá no filme? Teatro do Parque. E a trilha lá no alto. Lá no alto. E a trilha sonora é o que assina. Boa. É isso, galera. Acompanhe, né, Devote nas redes sociais para acompanhar aí essa turnê na Europa. Acompanhe Neilton também nas redes sociais para ver os trabalhos dele. E vão acompanhar também nas telonas, né, com esse filme que está sendo lançado agora. A gente está em setembro nas gravações, mas provavelmente vai ser lançado ano que vem, ou, enfim, ficou no calendário. Mas acompanhe também Grave Podcast, né? Aqui, na verdade, é o @graveprod, produtora. E os outros episódios também, que tem vários outros convidados e várias outras conversas no nível dessa aqui, que essa daqui foi sensacional. Obrigado, Neilton, e até a próxima. Obrigado. Obrigado a vocês. Valeu o convite aí. Vida longa.